Meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite, que Jesus nos abençoe, muita paz em nossos corações. O nosso agradecimento a Nelson Quereschi e Sebastião Avelino de Macedo, que nos proporcionou essa homenagem à doutrina espírita. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Hoje nós comemoramos 163 anos da vinda do Consolador prometido por Jesus, definitivamente. Quero inicialmente fazer um passeio breve pela história. No dia 11 de setembro de 1856, na casa da família Bodin, uma de suas filhas, Caroline, passa ao professor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, uma mensagem do espírito Clémentine Zéphirot, um dos espíritos responsáveis pela codificação do espiritismo. É a seguinte mensagem: compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. O professor Rivaio, legalista, não queria que a doutrina espírita viesse ao mundo de uma forma marginal, ou seja, à margem das leis vigentes na França. A França, na época, era um país teocrático, ou seja, toda a obra escrita, falada, o que fosse, científica, religiosa, literária, tinha que necessariamente passar pela aprovação da Igreja Católica. Na época, da Arquidiocese de Paris, comandada pelo cardeal Lessani. Em outubro daquele ano, de 1856, Allan Kardec entregou os originais do Livro dos Espíritos, primeiramente as 513 perguntas, para serem analisadas pelo cardeal. O cardeal ficou tão impactado com o que leu, que bastava apenas um carimbo de que pode imprimir, não há obstáculo algum. Mas o impacto foi tamanho que ele não se conteve. Escreveu a seguinte observação: o Livro dos Espíritos, ora apresentado pelo senhor Allan Kardec, se praticado as máximas que nele contém, faz-se santo aqui na terra. E devolveu para ser impresso. Uma vez já impresso na oficina do senhor Dantin, eu quero recordar aqui, neste momento, e ontem também eu pensei nisso, à noite de 17 de abril de 1857, pelas mãos novamente de Caroline Bodin, o professor Rivaio é interpelado por ela e fala: professor, eu tenho aqui uma mensagem do Clémentine Zéphirot.
O senhor gostaria de recebê-la? Perfeitamente, minha filha. E aí ele escreve: não te deixes arrastar pelos entusiastas, nem pelos muito apressados. Mede os teus passos, a fim de chegares ao fim com segurança. Não creias em mais nada do que aquilo que vejas. Não desvie a atenção de tudo o que te pareça incompreensível. Mas, a verdade não será conhecida de todos, nem crida, nem acreditada, senão daqui a muito tempo. Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Terás que voltar reencarnado noutro corpo para completar o que houveres começado. E aí, como nós somos intérpretes, nós estamos numa doutrina de livre pensamento, cabe-me fazer a seguinte observação. Depois de mais de 30 anos na doutrina espírita, convivendo com várias pessoas, vários estudiosos, eu tranquilamente já venho falando que essa previsão do espírito Clementino José Firro acontece dia 4 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. Allan Kardec retorna como Francisco Cândido Xavier, ou Chico Bondade, ou Chico Amor, como nós todos assim conhecemos. Então chega o Livro dos Espíritos. O livro dividido em 4 partes específicas, que depois foram desdobradas por Allan Kardec. E aí é interessante fazer a observação que esse nome Allan Kardec, esse pseudônimo, que depois passou a ser, essa alcunha passou a ser conhecido por todos, é do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem cético até então, um homem que acreditava só em Deus, mas em mais nada, principalmente nessa comunicação dos espíritos. Até a primeira terça-feira de maio de 1855, na casa da família da senhora, na rua Le Batelier, número 17, residência da família da senhora Madame Plermaison, onde ele foi ouvir e assistir às mesas girantes, fato que até então ele vinha se negando a presenciar os convites do seu amigo Charles Fortier. Certa feita ele disse ao Fortier: eu só irei se você me provar que em mesa tem cérebro. Mas a insistência foi tanta que nessa terça-feira de maio de 1855 ele foi. E chegando lá ele viu umas perguntas mais simplórias possíveis. Se eu vou casar, quem está me devendo vai me pagar, se eu vou sarar e tal. E ele achou aquilo absurdo. Quando, de repente, uma senhora, cujo marido estava muito implicado, que também, pensando como Rivaio, estava ali chateado. E a senhora pergunta: Mesa, quantos filhos eu tenho? Aí a mesa bateu 4 pancadas. Para cada filho, uma pancada. E o marido falou: aí, não está vendo? Isso é uma tremenda de uma bobagem, uma mistificação. Ela, de um beliscão na barriga dele, disse: meu bem, nós temos 3 filhos, mas você esqueceu que eu tive um aborto? O professor, ouvindo aquilo, com a sua humildade, que é característica de todo espírito superior, mudou sua maneira de pensar. Humildade é essa que eu faço questão de associá-la a Pedro, a Simão Barjonas, grande líder do cristianismo nascente, que no primeiro grande encontro dos cristãos em Tessalônica, na Grécia,
lá estava presente o novato Paulo de Tarso. E o Paulo, percebendo o rumo que tomavam as discussões, principalmente as exigências do então cristianismo nascente, dentre elas é que os neófitos os homens tinham que fazer circuncisão. Paulo achou aquilo um absurdo e contestou Pedro. Mas olha, Simão, por que estão exigindo essa prática? O Simão disse, é uma marca que Deus coloca nas pessoas. Aí ele falou, mas é interessante, essa marca não seria no espírito? Mas o corpo morre. O corpo acaba e o espírito não. E Pedro, com toda a autoridade, com toda a respeitabilidade que tinha do seu grupo, retrocedeu. E ao retroceder, Paulo disse para ele, não, tem um amigo meu aqui, se você quiser circuncidar, ele falou, não vamos fazer isso mais. É o mesmo que aconteceu com o Rivaio. Se a mesa não tem cérebro, a mesa não pensa, quem é que está dando uma resposta inteligente? Vamos procurar esta inteligência. E daí começaram as pesquisas na casa da família Bodin. Aí já na rua Rochechouart, número 7. Mas antes nós falarmos mesmo no Livro dos Espíritos, nós vamos abordar uma fala de Jesus, que João nos traz no capítulo 7 do seu Evangelho, versículo 12 e 13. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Isso é Jesus dizendo. Pois se eu não for, ou seja, presença física de Jesus, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus, João, capítulo 7, versículo 12 e 13. Então, Jesus dizendo, a necessidade de eu não estar mais em corpo físico no meio de vocês, mas o meu Espírito, e enviou o Espírito a verdade. Voltando um pouco mais na história. Quem eram os cristãos? Seguidores de Jesus. Sofreram inúmeras perseguições, prisões e mortes. E agora entra, meus queridos irmãos espíritas, principalmente nós que somos dirigentes de movimentos, grupo de estudos, de casas espíritas, de federativas da Federação Espírita Brasileira. O pacto de 25 de junho de 306, quando o imperador Flávio Valério Aurélio Constantino Augusto chamou o cristianismo nascente para fazer um pactuar com ele, ratificado no ano 380 pelo imperador Flávio Teodósio Augustus, que era, na realidade, este pacto. Olha, o Estado e religião vão se integrar. Nós não vamos perseguir a vocês. Nós teremos tolerância, mas vocês também têm que temperar o cristianismo com alguns procedimentos nossos, introduzindo a religião oficial. E o primeiro grande malefício, se nós hoje lutamos para livrar do coronavírus, esse coronavírus está conosco há muitos e muitos séculos na área doutrinária.
a introdução do lucro, a religião como fonte de riqueza e poder. Baseado em quê? Em Jesus, Mateus 22, 21. Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vejam bem a malícia, a maldade disso. A sobrevivência do movimento religioso, do movimento espírita, por exemplo. Porque sem dinheiro nós não vivemos no mundo material. E eu dou um exemplo disso com muita tranquilidade. Realizamos, em dezembro, a primeira feira do livro espírita. E aí, eu cumprimento aos meus amigos e irmãos de doutrina, Catarina, o Arquimedes e o Claudenir. Na proposta do Claudenir, com a editora Candeias. A Candeias nos deu 35% de desconto nos livros. O que fizemos nós, dirigentes do Espiritismo? Tiramos 10% para Samaritano e repassamos outros 20% para o leitor. Porque entendemos que Feira do Livro Espírita não é para ganhar dinheiro. Não podemos ter prejuízo também, óbvio. Mas ainda, e os livros básicos da doutrina espírita, a codificação de Kardec? Quem detém os direitos autorais desses livros? E para adquirir esses livros, nem por consignação não pode ser feito. Nos disse a Catanduva. A Candeia de Catanduva. Tem que comprar. E quem tem esse direito? A Federação Espírita Brasileira. Monopólio terrível. Mas, felizmente, a nossa doutrina foi organizada por Allan Kardec de tal maneira que não tem hierarquia verticalizada. As casas espíritas podem fazer aquilo que elas entenderem que devem, são responsáveis por tal. A União Espírita Mineira, Federação Espírita Brasileira são órgãos de apoio. E na hora que você precisa do apoio, o que é? É o comércio puro e simples? Vamos voltar a este terrível acordo, a integração. Incorporar o cristianismo ao sistema de rituais, castas sacerdotais, divisões sociais, templos luxuosos, que nada disso tinha. Vamos recordar como é que era a Casa do Caminho na estrada de Jerusalém para Jope? Organizada. Vamos observar como era e como está hoje em Pedro Leopoldo, a casa fundada por Francisco Cândido Xavier. Simples. São os mesmos bancos. 2018 eu estive lá, os mesmos bancos. Claro, adaptada à modernidade, com circulador de ar, com projetores, mas aquela mesma simplicidade, sem tornar ali um templo luxuoso. Por quê? Por trás disso mostrava que o poder de Deus se manifesta pelos luxos, pela sua casa, pela pompa da sua casa. Aí eu recorro ao professor Hermínio Correia de Miranda, que diz: a casa de Deus é a casa mais luxuosa do mundo, que é a natureza. Qual rei, qual religião que pode construir uma casa como a natureza? Essa é a verdadeira casa do Senhor. Tolerância, diz o acordo. Respeito aos contrários, sim. Nós respeitamos de todas as religiões, inclusive dos espíritas. Aqueles que trabalham no espiritismo sabem muito bem quantas divergências. Temperança não, meus irmãos. Temperar o cristianismo redivivo
com rituais, com os grandes palestrantes, por exemplo, eu me surpreendo de verem fazer lindas palestras, no entanto, sem base doutrinária sobre a Páscoa. Cá para nós, se a Páscoa mesmo tivesse esse sentido cristão, sentido judaico, Allan Kardec não teria deixado isso para nós? Procissão de ramos, tem que botar ramo nas portas, vamos pôr na nossa... Não, nós espíritas respeitamos. E o Richard Simonetti toca num assunto muito importante. Por que retiraram dos textos, principalmente da Bíblia, o ensino claro da reencarnação? A reencarnação é um dos pilares de sustentação do Espiritismo. Retirar com razão muito simples. A reencarnação é uma lei divina tão perfeita que não nos permite ter nenhum intermediário com Deus. Tudo aquilo que eu fiz de mal no passado ou agora, eu posso começar a redimir para que no futuro eu tenha uma vida mais amena. Então não precisa de instituir castas religiosas, paramentos luxuosos. Nada disso. Voltamos mais um pouquinho. Antes da vinda do que nós chamamos do cristianismo redivivo, este que teve a sua ressurreição em 18 de abril de 1857, ressurgiu o cristianismo que estava sufocado por essas mazelas humanas. Foi constituído um grupo de 217 pessoas na França. Isso por volta de 1830, 1835. Homens e mulheres, inclusive 2 brasileiras, Mariana e Marina, que foram mais tarde componentes do grupo de Kardec. Então, quem eram essas pessoas? O que eles defendiam? Eram evolucionistas, humanistas. O que era um humanista? É aquele que olha para o seu irmão como ser humano, seja ele viciado ou virtuoso, criminoso ou não, ladrão, prostituta, homossexual, não importa. É um ser humano. Socialistas utópicos. E hoje eu vejo com muita tristeza, às vezes falta de conhecimento, combater-se excessivamente o socialismo dentro da doutrina espírita. Por que socialismo utópico? Querer uma sociedade mais democrática, uma sociedade com menos rigor financeiro, social. Isso chamou-se utopia porque isso depende da evolução do espírito. Anticlericais, porque seriam totalmente contra os princípios do clero. E feministas. Por que feministas? Feministas porque entendiam aquele grupo como entendemos nós atualmente, que homens e mulheres são filhos de Deus, não tem um supremacia sobre o outro. Aí pode me perguntar assim, então por que Jesus nasceu homem, do sexo masculino? Por uma razão política social. Porque se Jesus tivesse renascido mulher, ele não poderia falar em público. Porque a mulher que falasse em público, ela diz assim, mas ele era um espírito altamente adiantado. Se ele fosse contra as regras do seu povo, 2 seriam os caminhos dele. O apedrejamento ou o prostíbulo. Então, veio com a única diferença era para atender a sociedade daquela época. Universalistas e humanistas. Qual a origem da universalidade e humanismo? É Deus.
Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Porque Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. É para todo mundo. Ou será que Deus separou? Para os meus filhos bons eu deixo chover. Para os filhos maus eu deixo morrer na seca. Jesus vai mais além. Quando ele diz, interpelado por Pedro, Senhor, tem um pessoal fazendo cura aí fora e eles não são um dos nossos. Então, olha que absurdo. Fazendo cura, mas não era nosso. Aí o que Jesus responde? Mateus 10, 42. Aquele que der até um copo d'água fresca a um destes meus pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que é isso? Espíritas, católicos, umbandistas, não importa. Protestantes. As relações universalistas nos diz o espírito Hamed, do livro Renovando Atitudes. As relações universalistas e humanísticas são entre espíritos, independente do sexo. Ah, eu tenho que tratar com mais amabilidade porque é mulher, porque não importa do sexo. Independente da idade. Eu tenho que respeitar mais os idosos e as crianças. Eu tenho que respeitar a cor da pele. Independente do nível social, do nível econômico, do nível intelectual, da crença ou da descrença, da nacionalidade. E ao ler aqui, independente da cor da pele, eu lembro de um poema feito há pouco tempo que se viu de samba enredo na escola do Tuiuti, em 2018. Senhor, eu não tenho a sua cor e nem a sua crença, mas eu tenho um sangue avermelhado que escorre pela ferida e que a vida se lamenta por nós dois. A essência divina se lamenta quando passo a ter discriminação. Vou recorrer agora aos irmãos católicos que reverenciam muito a figura do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele só é assim porque Mário Bergoglio, o homem que se tornou Papa, é um universalista. Ele tinha e tem amigos, Rabino Abraão Snoker e o islâmico Omar Abud. São confidentes do Papa. Quantos papas cruéis, terríveis nós tivemos? O mundo teve aí. Esse é por quê? Não é o cargo, não é a posição que ocupa a pessoa que muda a sua vida somente. Mas ele é ou não é assim? Por isso nós observamos tantos políticos, tantos empresários poderosos que fazem coisas absurdas. Isso é característico do ser humano. E nós, das samaritanas? Como é que ficamos nisso? Como é que nós ficamos? Hoje nós trabalhamos na assistência social e na divulgação da doutrina espírita. Muitas pessoas se surpreendem quando a equipe de trabalhadores das samaritanas hoje é constituída por espíritas, católicos e evangélicos. Mais ainda, baseando naquele que crê ou que não crê. Fora
da caridade não há salvação. Não é fora de igreja nenhuma. E quem pode fazer caridade? Quem pode fazer? Quem tiver sensibilidade para tal. Um breve passeio na história do professor Rivaio. E por que Allan Kardec? Ao lançar o livro dos Espíritos, o Clementino José Firot aconselhou. Vez por outra, nós, dirigentes de casa espírita, recebemos um manual da Federação Espírita Brasileira para saber como nós dirigimos as nossas casas. Sempre aconselhamento. Porque a primeira e maior decisão é do grupo, é da casa, da célula. É a célula que se multiplica e faz o corpo. Não é isso que acontece quando uma célula está doente? Contamina todo o corpo. Esse grupo. Então, o Clementino José Firot disse: adote um pseudônimo de uma encarnação que você teve na Gália antiga. Era um sacerdote druida, chamava-se Allan Kardec. Então as pessoas comprarão o livro pelo conteúdo, não pelo nome do autor. Porque se assina Rivaio, é um dos nomes mais eminentes, pedagogo, poliglota da Europa. Mas quem será este Allan Kardec? Assim aconteceu com vários intelectuais, músicos. Esse grupo que ainda há pouco referi, constituído de 217 pessoas, homens e mulheres. A história destacou alguns para nós. Saint-Simon, Maurice Latrache, Charles Fourier, Alexandre Camus, Benthumur, Lemarie, Leclerc, Casimir Lotot, Jobard e Rivaio. Esses homens se reuniam para discutir as ideias no campo da religião revolucionária. E aí nós vamos ver Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos dizer, no livro Boa Nova, capítulo 14, lição de Nicodemos, Jesus jamais temperava a verdade com as conveniências da época. A doutrina espírita também não. Perseguido, sim, algumas vezes. Mesmo no sistema democrático, da nossa democracia representativa, a gente observa pelas secretarias, pelos ministérios, que quando se trata de espírita, principalmente as pequenas casas das pequenas cidades, são tratados com diferenças, exigindo conosco que aconteceu isso, até que tirássemos do nosso estatuto a denominação de espíritas para receber uma verba do governo municipal. Na época, faço aqui um registro da coragem que teve, na época, prefeito Dr. Ivar, consultou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que o dinheiro era para assistência social, não para as situações da doutrina. E, baseado no Supremo Tribunal Federal, mandou que nos pagasse rapidamente. Mas até então não podia, porque a Constituição proíbe, até hoje, de qualquer remuneração para o culto religioso. Continua Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos. Apesar de magnânimo, Jesus combatia o mal com todo ardor.
E o Espiritismo combate o materialismo, não as pessoas, mas o materialismo. Deixemos então essa parte e vamos pegar agora a doutrina da fé raciocinada. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, item 18, diz que a crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base. Mas, da mesma forma que a crença em Deus, não basta para fazer um teólogo. O que é isso? Nós temos que estudar. Estudar a doutrina espírita. Em 2018, nós aprovamos a reforma do Estatuto, que pedia um absurdo aos nossos médiuns, que estudassem e contribuíssem na realidade com a sua casa. Porque a doutrina espírita, em primeiro lugar, está nas costas dos médiuns. Agora, se eu não conheço, eu faço bobagem. E tem melhorado consideravelmente esta proposição. Baseada a doutrina espírita em alguns princípios básicos que formam de estrutura. Deus. O que é Deus? No Livro dos Espíritos, a questão número 1. Eu costumo dizer sempre que Allan Kardec colocou as primeiras 15 perguntas, um pouco mais, um pouco menos, do Livro dos Espíritos, com referência a Deus, não é porque ele tinha medo de Deus. Absolutamente. É porque é da concepção de Deus que nós fazemos, forjamos a nossa fé espírita. Se eu admito um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom, sábio e justo, como é que eu posso olhar para esse Deus que uns passam fome e outros vivem na opulência? Como é que eu posso entender que esse Deus deixa uns morrer e outros sobreviveram com a doença? Não. Então isso não é causa de Deus. É causa do homem. Jesus. Mais ainda, vou voltar. Deus. A questão número 4, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual a prova que vocês me dão de Deus? Porque o homem era extremamente racional. Aí os espíritos respondem: é um axioma que vocês têm na vossa ciência, uma máxima que você tem na ciência. Olha a natureza. O que não foi criado pelo homem, a vossa razão responderá. Não disse assim, Deus. E qual é o nome de Deus? Jeová? Alá? Como um dos meus grandes músicos, Heitor Villa-Lobos, era católico, depois passou a não gostar do Deus que premiava, o Deus que matava, o Deus que passava a espada, e passou a adotar-se Tupã. E ele faz, na sua música, O Canto do Pajé, uma homenagem lindíssima, quando ele diz: ó Tupã, rei do Brasil, Deus do Brasil, que o céu enche de sol, de estrelas, de luar e de esplendor. Ó Tupã, tira de mim essa maldade, essa saudade, por quem Angá me fez sonhar com a terra que perdi. Não se pode conceber um Deus que castiga, um Deus que condena eternamente. É essa a visão que o Espiritismo nos dá. Jesus é o outro ponto
básico da doutrina espírita. E vejam bem a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? Tipo. Ele não perguntou tipo o que é, pode ser qualquer coisa. Pode ser um animal, pode ser um objeto. Aí os espíritos respondem, vede Jesus. Guia e modelo, vede Jesus. O espírito. Ah, mas a gente não vê o espírito. Os que estão nos ouvindo e vendo agora, será que não nos vendo? Como que isso chega? As transmissões? Chega por onde? Por ondas eletromagnéticas. O espírito faz parte disso. O perispírito, que atua no corpo, o corpo espiritual, denominado por Allan Kardec, é o mesmo que Paulo fala aos Coríntios. É o corpo espiritual. Peri, do grego em volta do espírito. Aí, com certeza, se não tivesse o perispírito, o espírito não teria como se manifestar no corpo físico. E aí vamos outro. A evolução. O livre-arbítrio, que é um dos maiores presentes, maiores dádivas que Deus nos proporcionou. A lei de causa e efeito. Jesus fala com Simão Pedro no Getsemane, quando Simão puxou a espada e cortou a orelha de Malcos, o soldado que aprisionou Jesus. Jesus restaura a sua orelha num processo admirável. Para nós espíritas não existe o milagre como ele é propalado. Milagre para nós está no capítulo 15 da Gênese kardeciana. Coisa admirável. Para mim, o que eu estou falando aqui é um milagre, porque eu não conheço nada da tecnologia. Agora, quem conhece sabe como operar, a maneira que opera. Aí, Jesus fala com Simão Pedro, mete a espada na bainha, porque todo aquele que usar da espada, pela espada perecerá. A imortalidade da alma, o plano espiritual, a vida futura, a reencarnação, a mediunidade. A mediunidade é o que? Quem deu esse nome aos fenômenos psicofísico espirituais, até então era chamado de fenômenos, foi o professor Rivaio, lá na rua Le Rocher-Chouart, estudando na casa dos Bodans. Meio. E aí definiu para nós espíritas somos médiuns. Por quê? Porque somos diferentes, sim. Porque Kardec nos condicionou algumas situações para fazermos intermediário do mundo espiritual. Primeiro, reforma íntima. Simples, né? Não posso ser, como médium espírita, o mesmo homem viciado e vicioso. Tem que mudar alguma coisa. Depois, tem que ter comprometimento com a doutrina. E depois, servir de parâmetro, de exemplo para as pessoas. Então é isso. Quando se fala médium, não é todo mundo que tem a sensibilidade que os espíritos manifestem por eles, das várias maneiras que possuem. Pluralidade de mundos habitados, influência dos espíritos em nossa vida, influência dos espíritos na natureza. Então vamos voltar um pouquinho
agora no Livro dos Espíritos. O livro, cuja primeira edição foi 18 de abril de 1857, tinha 513 perguntas. Dividido em 4 partes. A primeira parte, a Gênese, que fala das causas primárias. A segunda parte, ou segundo livro, o Livro dos Médiuns, que fala a relação dos espíritos. A terceira parte é o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais da vida. E a quarta parte, das esperanças e consolações, é o céu e o inferno. Esse céu e inferno é muito interessante, né? Alguns casos que eu me lembro agora. O nosso amigo no mundo espiritual hoje, Zé Pedro de Freitas, Zé Rigó, um dos fenômenos de mediunidade em todo o mundo. Pouco lembrado e pouco falado no Espiritismo. Nós, as samaritanas, não. Temos sempre reverência a Zé Rigó. Zé Rigó estava para ser internado no hospício em Barbacena porque ele ia ficar doido, porque ele falava com os espíritos. Até que conheceu o seu amigo, que lhe disse, isso não é loucura. Eu vou te dar o Livro dos Médiuns e o céu e o inferno, porque não existe inferno. Então, vamos continuar. Doutrina sem hierarquia verticalizada. Essa é uma estrutura que nós não temos como mudar, ninguém muda isto. Se na casa A ou B fizer, e aqui, principalmente as pequenas casas, não se iludam, não se deixem influir pelo número de pessoas. Mas tenham conhecimento que a casa é a célula que comanda o espiritismo. Autoconvencimento. Nós explicamos aquilo que nós acreditamos. Certa vez eu fazia uma palestra lá no auditório da Samaritana, quando uma pessoa levantou a mão para mim e falou assim, eu vou te fazer uma pergunta, posso? Eu falei, perfeitamente. Porque a melhor coisa que tem para nós, expositora, é quando faz uma pergunta. Porque nós só respondemos se soubermos. E você pergunta o que você quiser perguntar. Não é isso? E nós assistimos outro dia, maravilhado, com o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Perguntaram para ele sobre alguma coisa do coronavírus, não sei no momento aqui, ele falou, eu não sei, vou pesquisar. Qual é o problema? Porque quem sabe tudo é Deus. Então eu quero que você me convença. Eu falei, então eu vou ficar devendo. Porque a única pessoa no mundo que eu convenci foi a mim mesmo. Mas ninguém. Agora, nós temos o dever, uma vez convencido daquilo, passar para os outros. Sem proselitismo. Sem proselitismo. Colocamos nossos filhos na evangelização porque é o dever nosso. A minha esposa, na época, era católica. Ela quis batizar os nossos filhos. Eu falei, perfeitamente. Eu arrumo... eu arrumei o padrinho, o outro a madrinha. Eu falei, só tem um detalhe. Eu não vou à cerimônia de batismo. Por quê? Em respeito à Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eu não posso ir lá, nem com meu filho, nem ser padrinho de ninguém. Porque eu não posso me comprometer que na morte, ou então como pai, eu ia educar os meus filhos segundo a Igreja Católica. Isso eu não fiz. Mas respeitei o direito da minha esposa, que hoje tornou-se uma grande companheira na lida espírita. Doutrina da liberdade de pensamento. Da liberdade de pensamento.
doutrina dos espíritos. Espiritismo, diferente de kardecismo. Muitas pessoas, por só entendo essa colocação, as pessoas que estudam o espiritismo chamado de kardecismo, por preconceito. Para dizer, olha, nós somos kardecistas, nós somos melhores do que um umbandista. Grande engano. Porque a doutrina é dos espíritos. Claro. Que organizada e tem o pensamento deste homem que foi preparado em várias existências para ser o codificador. E até porque se ele falhasse, por questão de vaidade, seja lá qual for, para substituí-lo, nós acreditamos firmemente que Leon Denis estaria. Mais ainda, Andrew Jackson Davis, norte-americano, um conterrâneo seu, André Alfonso Cayenet, mas ele manteve firme, fiel aos seus compromissos. Então, meus irmãos, neste dia, sinto feliz e agradecido por essa doutrina que sou imensamente devedor dela. Por onde eu passo fazendo palestra, quando é aniversário de Kardec e da doutrina espírita, eu peço. Deixa eu falar um pouquinho. Dessa feita eu abordei mais esse compromisso que nós temos de manter fiel aos princípios do Espiritismo puro. Nada para agradar os outros. Nada para agradar. Eu tenho que falar uma fala aqui, mas não. Eu não vou desagradar, ser desrespeitoso. Mas o que nós estamos mostrando agora mesmo aí é da história. Absolutamente. E aqueles que acreditam nessa proposta, seguem. E nós, sobretudo na doutrina espírita, e dentro da União Social Espírita Samaritana, procuramos manter dessa forma. Alguns nos rejeitam, é o direito que tem. Alguns vão embora, é o direito que tem. Diz Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Por que alguns praticam o Espiritismo e outros não? Não porque a doutrina espírita não contém, porque a doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. É clara, vai direto à inteligência, nada de mistérios, não possui segredos ocultos. Exige maturidade do senso moral, independente do grau de instrução. Ah, mas eu não gostei da casa XYZ. Não gostei de Samaritana. Tem outras casas. Em Lafayette, em Congonhas, em Mariana, tem outros lugares. Aí o Kardec diz assim, não. Não é a casa espírita que é responsável. Ah, eu não fiquei lá, não simpatizei, tá? Porque ninguém está preso a nenhuma casa espírita. Se você não adaptou ou não aprova a metodologia adotada, procure outra. Em última situação, forme a sua própria casa espírita. Você não tem que pedir autorização a conselho nenhum. A hierarquia nenhuma superior. Sim. Agora é o Espírito Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Alguns não se adaptam. Por quê? São almas remanescentes dos rebanhos religiosos, embalados por pastores piedosos,
ao som de melodioso e enganador das flautas que adormecem no tempo. Não são almas primitivas, pois essas geralmente são bravas e fortes, carregadas pelos impulsos ainda animalizados. Para elas saltarem esses obstáculos, diz Lázaro, ao espírito preguiçoso devemos atingir com o chicote da razão, com a força, a vontade do rebelde, no duplo esforço do freio e da espora da lógica. Almas fortes são aquelas que procedem de linhas evolutivas em que o espírito se aperfeiçoa no uso da independência e da coragem. Quantas vezes, quantos problemas nós temos nas casas espíritas? Que duvidam de tudo. Da nossa honestidade, da nossa sexualidade e tudo mais. E nem por isso deixamos. Por isso mesmo, trazem consigo o condicionamento disciplinar que não aceita facilmente as concessões que aludimos. Acabou? As outras, uma palavra que você fala é motivo. Vamos encerrar com o pensamento de José Herculano Pires. O Espiritismo é uma doutrina de passividade contemplativa. Sua finalidade, como os espíritos superiores disseram a Kardec, é revolucionar o mundo inteiro, modificando-o para melhor. Se eu não aceito, não preciso criar problema, não preciso brigar, não preciso atrapalhar os outros na casa espírita. Procure aquele que se adapte. Nós não vamos censurar ninguém. Agora, temos a responsabilidade e o dever de continuar expondo aquilo que nós acreditamos. Com todo o respeito, principalmente eu tenho aprendido muito com esses grandes pesquisadores, os juízes, o Divaldo Franco, o Chico Xavier, mas como ser pensante, a doutrina espírita me dá o direito de discordar em determinado ponto. Só não consegui ainda achar nenhuma divergência de Allan Kardec, e muito menos de Jesus. Tem algumas coisas que a gente não aceita. Aquela coisa não é a obra da pessoa. É isso. Da mesma forma, nós que dirigimos, não concordo, venham discutir conosco. A nossa casa trabalha em regime de colegiado. Mas a hora que você é chamado a dar o seu palpite, a defender o seu ponto de vista, você não vai. Como é que fica? Temos responsabilidade, sim, nesse momento de conduzir o nosso trabalho. Agradeço a Jesus, aos amigos espirituais, principalmente o meu querido amigo José Domingos de Santa Maria, o padre José Domingos de Santa Maria. Aos meus companheiros das Samaritanas, todos eles. Na figura dos dois companheiros que ombreiam a diretoria, a Arquimedes e a Catarina, faço extensiva a eles todos que nos ajudam. Todos somos importantes. Não temos decisões verticalizadas, um só decide. Não se toma decisões importantes nenhuma na nossa casa sem consultarmos uns aos outros. E consultar não quer dizer que tem que ser da minha maneira. Às vezes a gente pensa errado ou pensa diferente, mas discutindo. É esta maravilha de doutrina que nós aprendemos a viver e a defender. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, permita que possamos ter a coragem de continuar na doutrina espírita, na casa espírita. Feliz por essa oportunidade, eu agradeço a todos os nossos irmãos e irmãs que compartilharam conosco. Doutrina espírita, parabéns, que floresça
cada vez mais. E é isso aí.